Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós nos reunimos nesta casa de caridade para aproveitarmos alguns momentos de reflexão e que possamos todos juntos aprender e nos aprofundar um pouquinho mais neste livro que é um dos nossos preferidos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos a direção da casa por nos ter permitido participar deste aprendizado e nos aprofundarmos um pouquinho mais. O tema desenvolvido neste mês é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Todo mundo vai falar sobre caridade. Sobrou para mim falar sobre a salvação, não é? Então vamos lá. O que será salvar-se, né? A salvação é o ato ou o efeito de salvar, se livrar de um mal, se livrar de um perigo. Há alguns significados para a palavra salvar. Salvar pode ser libertar, remir, resgatar, defender-se, resguardar-se, refugiar-se em um lugar seguro, abrigar-se, dar ou obter salvação eterna, justificar, desculpar. Há também sinônimos para a palavra salvação, que pode ser redenção, resgate, salvamento ou triunfo. Segundo André Luiz, salvação é o contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Para Emmanuel, salvação é a iluminação da alma a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Na verdade, todos nós estamos tentando nos salvar, não é? Salvar de um acidente, salvar de um malfeitor, salvar de uma catástrofe, salvar-nos de nós mesmos, porque muitas vezes nós nos flagramos em palavras, em sentimentos e até mesmo atos que depois nos fazem mal, relembrá-los, não é? Então, essa salvação de nós mesmos é talvez a mais importante, né? Qual seria o caminho para nós obtermos a salvação? Mateus relata, nas palavras de Jesus, o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, de Jesus, né, achá-la-á. Equivale a dizer que o nosso amor a Jesus, o respeito às lições que ele veio nos ensinar, é uma via de salvação, salvação para a nossa alma. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Outro tópico que nós encontramos para falar de salvação refere-se a lei e salvação. Qual será o caminho de encontro dessas duas coisas? A lei divina é o supremo bem e manifesta-se na criação e em todo o universo. Alinhar-se a essa lei significa evolução e felicidade, ou seja, salvação. Transgredir essa lei significa estagnação e sofrimento. E é por essa razão, interpretando o conceito de salvar por livrar-se da ruína ou preservar-se do perigo, que Allan Kardec colocou no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Joana de Ângeles, um espírito altamente iluminado, caracteriza a caridade não como apenas uma virtude ligada às coisas de Deus. Caridade não somente como uma diretriz religiosa, mas sim caridade simplesmente como norma de comportamento. Não podia deixar de falar de caridade também, né?
A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazer que essa caridade seja aceita, mas o coração não será tocado. Lembrai-vos ainda que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício, quando Jesus recomendou que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa direita. Com isso, ele ensina a não manchar a caridade pelo orgulho ou pela vaidade. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo, mas como nem sempre nós lhes damos a necessária atenção, oferecem outros tipos mais diretos, que servindo-se das pessoas que nos cercam. Na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo nos lembra do capacete da esperança, mas não é só da esperança. Ele diz: tende por capacete a esperança na salvação. Então vejam bem, Paulo foi um luminar dos ensinamentos de Jesus. Primeiro, como ele foi um ferrenho perseguidor dos cristãos, depois ele se volta, seu coração se volta completamente para Jesus. E ele tem ensinamentos maravilhosos para aqueles que o seguem. Emmanuel comenta nesta mensagem, Capacete da Esperança, que o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Capacete é indumentária de luta, de esforço e de defensiva. O discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem e na nossa salvação. Na Bíblia, nós encontramos, principalmente no Novo Testamento, nós encontramos várias alusões ao fato de nós tentarmos nos salvar das coisas mais corriqueiras, né? Em Lucas, nós temos a seguinte frase: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Depois nós vamos ver, em outras palestras, várias parábolas que mostram este fato, que Jesus veio nos salvar. Nos Atos dos Apóstolos, alguém perguntou aos apóstolos: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em Hebreus, Paulo diz o seguinte: ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximem de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E outra vez nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E esse nome é Jesus. Há um texto que se reporta à salvação de um pecador. Nesse texto há alusões à misericórdia de Deus. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida. O que diz essa parábola? Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam.
Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E Jesus completa: Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender, e o arrependido será salvo. Outra parábola da moeda perdida reporta-se também a uma mulher que, tendo perdido uma moeda em sua casa, revira a casa inteira, faz uma faxina bem feita e até encontra a moeda. E depois ela se alegra com as suas vizinhas. E Jesus completa: Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Outra alusão ao arrependimento e, portanto, à salvação está na parábola do filho pródigo. É uma parábola linda que se reporta a um rapaz que pede a sua parte da herança para o seu pai e sai pelo mundo, e sai gastando todo esse dinheiro. E ele passa por inúmeras provações, até que finalmente ele cai em si. Essa parábola tem essa conotação do cair em si. Como isso é necessário para nós, né? Vamos cair em nós, né? Para ver o que é que nós estamos aprontando pelas nossas vias. No primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo, o necessário para salvar-se, Jesus relata as condições em que nós o atendemos na figura dos nossos irmãos, e que, portanto, são vias de salvação para nós. E ele diz que nós podemos nos salvar dando-lhes de comer, dando-lhes de beber, vestindo-os, hospedando-os, visitando-os na doença ou no cárcere. Tudo isto que fizermos aos nossos irmãos, estamos fazendo diretamente ao nosso Mestre Jesus. Foi Jesus que disse, não sou eu não, foi Jesus que disse isto. Em continuidade, então, existe a parábola do samaritano, que também se reporta a uma belíssima lição deixada por Jesus, quando ele coloca no coração de um samaritano que era considerado herege a salvação, por ter atendido o seu irmão prontamente. E nós vamos deixar aqui, para nós encerrarmos a nossa fala, uma poesia de Maria Dolores, que ela indica como nós devemos proceder para alcançarmos a salvação. Ela diz assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa recebida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria no abraço de simpatia é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças, trabalha, aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança,
começa o reino de amor. E nós dizemos o da salvação. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquemos com Deus e com as palavras de Jesus. Muito obrigada.